Um pequeno pássaro branco pousou e Kessa abriu os olhos fechados. A partir das flutuações de energia no final, eles têm, no máximo, um magos da hidrografia fase supervisionando-os. O que nós fazemos mesmo que eles tenham recebido alguma informação relacionada a nós, não é muito arriscado simplesmente invadir. Ainda precisamos obter algum tipo de guia ou mapa da área para explorá-la, embora. Robin soltou um suspiro profundo. Meus subordinados só adquiriram uma parte da informação sobre a região mais externa. Eles não têm nenhuma pista sobre a estrutura interna do castelo de areia rápida. Mesmo se for uma armadilha, as equipes do adversário ficaram presas na formação de magia esculpida. Mesmo que houvesse uma armadilha montada, eles não teriam muita força de trabalho. Leilin acariciou seu queixo ao afirmar essa suposição. Nesse caso, não temos nada a temer. Robin riu sarcasticamente. Tendo sido perseguido por seus oponentes por tanto tempo, quase ao ponto de ser expulso da dimensão de bolso, ele mantinha muita raiva reprimida, um sentimento mais ou menos compartilhado por todos os outros Warlock presentes. Por uma mão escamosa de repente se estendeu para fora do vazio e agarrou o peito de um guerreiro urso bárbaro, arrancando um coração vermelho vivo ainda latejante. Gotas de sangue fresco que ainda tinham de perder seu calor escorriam incessantemente, fazendo com que os magos em volta ficassem assustados. Ah! Uma bela e curta morte. Um feiticeiro negro da cobra oral, vestido de preto, espremido de uma rachadura nas sombras, o rosto revelando uma expressão hipnotizada. Magos podiam, mais ou menos, ser considerados doentes mentais, e Warlocks não era a exceção. Anteriormente, eles tinham sido impedidos de atuar pelas linhagens reais, mas agora não havia tal coisa. Uma vez que as ordens para um ataque foram dadas, a aliança entrou em completo caos quando 6 feiticeiros de serpentes negros oral, junto com MOE, massacraram todos os magos à vista, independentemente da classificação. Mesmo os acólitos não foram poupados. Essa tragédia fez alguns magos fugirem quando o prédio central explodiu. 3 magos com expressões sombrias flutuavam no ar, seus corpos emanando a energia aterrorizante dos magos da fase hídrica. Lançar os feitiços, gritou a que estava no centro. Um anel de luz fluorescente cintilou e grandes runas formaram uma gaiola de aço, firmando firmemente todo o acampamento dentro. Eu sabia que você tinha alguns truques na manga. Mas onde estão seus magos da fase hidrelétrica e da fase cristalina? Todos eles morreram apenas quando os 3 magos da fase hidráulica estavam prestes a sair para detê-los. Uma faísca explodiu na escuridão. Robin, junto com Leilin e Kessa, saiu para bloqueá-los com um sorriso de escárnio. Não havia magos da Estrela da Manhã na Terra Esquecida. Mesmo as grandes potências da região, como os ursos bárbaros, tinham poucos magos da fase cristal. Para implantar uma pequena equipe para caçar, a equipe de Leilin era a mais que eles poderiam fazer sem seus líderes tribais. Mesmo para isso, eles tiveram que desistir de muitos locais estratégicos. Se este time fosse preso, essa aliança na dimensão de bolso teria sua força total bastante reduzida. Afinal, esse grupo de magos estava apenas explorando o lugar. Ninguém esperava que eles invadissem. 1 mero na fase hidrelétrica e 2 na fase de vapor. Eu, Damanik, vou garantir que nenhum de vocês deixe este lugar hoje. O mago humano, que usava vestes negras com um padrão floral em forma de cruz no rosto, avançou à medida que a força espiritual da fase hídrica surgia como um tsunami. Sério? Mas aos olhos de nós bruxos reais, você é como um cordeiro para ser abatido. Os olhos de Robin mostraram um tom de arrogância e uma força horripilantemente intimidadora e rompeu ferozmente de seu corpo. O mesmo aconteceu com Leilin e Kessa. Rank 3 Magia Inata Olhar Intimidador. Este era o feitiço formidável que os Warlocks de alto nível podiam dominar. Além disso,
Até mesmo a força desse feitiço nas mãos dos Warlocks de Cobra Negra Ohal não se comparava a quando Lei Lin e a Party usaram, mesmo que tivessem treinado no mesmo feitiço. Essa força de dissuasão foi inteiramente atribuída à linhagem. Quanto mais concentrada a linhagem, mais fortes são suas raízes antigas, mais poderoso será o efeito da intimidação. Rank 3 Formação Mágica. O domínio da unidade. Os corpos dos três começaram a brilhar, a luz se fundindo para formar um estranho diagrama triangular. Sob os efeitos do feitiço, os terríveis campos de força que os três emitiram realmente começaram a indistintamente se complementam e aumentam de intensidade, formando uma força semelhante à do domínio de um verdadeiro mago da estrela da manhã. Ondas de uivos sibilantes surgiram, aquelas de antigas serpentes gigantes de Kemoin predadoras. O espaço vibrava interminavelmente e um fantasma de mais de 1000 metros de altura de uma serpente gigante apareceu. A serpente abriu os olhos cor de âmbar e olhou diretamente para os três magos à frente, fazendo-os explodir em suor frio. Um domínio real deve possuir 3 atributos básicos: enfraquecer o inimigo, fortalecer o ego e dobrar as leis fundamentais. Lei Lin tinha um profundo entendimento de seu próprio domínio, tudo graças à grande quantidade de informações escondidas na biblioteca do clã Ouroboros. O terror de uma serpente Kemoin gigante individual pode, no máximo, enfraquecer seus inimigos. Quando cooperamos, os terríveis campos de força que geramos complementam-se e amplificam-se mutuamente. Em um instante, ele viu as ações dos magos se reduzirem. Os acólitos desmaiaram enquanto os magos de nível mal podiam se mover. Os rank 2 e 3 magi podiam mover-se e até lançar feitiços, mas a força deles tinha sido grandemente reduzida. Pelo contrário, os feiticeiros da Serpente Negra Ohal tiveram um aumento abrupto em sua aura, na medida em que puderam se comparar com a fase de vapor agora. Sob o comando de NOE, os magos de baixo escalão massacraram inescrupulosamente o campo. Depois da combinação, nossos poderes agora enfraquecem o inimigo e fortalecem nossos aliados. Que pena que não podemos dobrar as leis, senão teria sido um domínio verdadeiramente aterrador. Lei Lin podia sentir o campo de força aterrorizante aumentando seus poderes. Uma aura indescritível entrou em seu corpo, excitando sua linhagem para ferver e empurrando seu poder para o da hidrofase. A situação de Kessa era semelhante à dele, mas o que mais chocou a todos foi a transformação de Robin. Como núcleo dessa combinação, ele recebeu a maior amplificação de poder. Sua aura aumentou sem parar e começou a aterrorizar até mesmo Lei Lin. Só Lucian conseguira inspirar tal emoção nele anteriormente. Complementado pelo dom inato de 3 Warlocks gigantes da Serpente Kemoin, Robin já havia se aproximado do limiar da fase de cristal. Com a adição da força de sua linhagem, ele entrou completamente na fase de cristal no poder. Este campo de força aterrorizante. Vocês são todos bruxos da Serpente Gigante Kemoin? O magus humano, Damanik, apertou os olhos, seu corpo tremendo. Os relatórios mencionaram apenas que um grupo de Warlocks de nível 3 havia invadido a dimensão de bolso. Como Lei Lin e os outros 3 haviam usado apenas seus feitiços de veneno inatos quando entraram e não esse campo de força aterrorizante, os magos os subestimaram. Mesmo se fossem da categoria 3 Warlocks, a linhagem Black Ohal Snack e a linhagem Giant Kemoin Serpente estavam em ligas completamente diferentes. Seus pontos fortes eram polos separados. Os bruxos da Serpente Gigante Kemoin eram muito raros e normalmente nunca saíam da sede do clã Ouroboros, onde estavam bem protegidos. O magus humano não esperava a presença de tantos bruxos da Serpente Gigante Kemoin neste grupo infiltrado. Ele podia sentir uma parte da força espiritual em seu mar de consciência sendo trancada. Sua incapacidade de usá-lo fez com que sua expressão mudasse para uma de amargura. Um pouco mais de 10 minutos depois, o massacre no chão havia chegado ao fim. Membros e carne estavam espalhados por toda parte.
Noah e os 9 Warlocks Black e Orhausnak ainda não haviam sofrido ferimentos, mas suas roupas tinham sido tingidas de vermelho escuro. A batalha no céu também atingiu seu clímax. Ophidiangnal Robin ficou ainda mais aterrorizante, tendo ativado sua defesa contra as escamas de Kemoin. As intrincadas escamas pretas que cobriam eram suaves mas elegantes, e havia até mesmo padrões vagos na superfície, formando uma runa completa da cor do sangue. Ele uivou, e numerosas correntes de ar negro se congelaram em uma grande serpente fantasma preta que engoliu um enorme urso bárbaro. Um som horrível de roer foi emitido. Vários segundos depois, não havia mais a menor dica da existência de um xamã urso bárbaro. Gaiola de sombra Leilin, espada de meteoro na mão, vasculhou a área. De tempos em tempos, ele lançava alguns feitiços que faziam com que o mago bárbaro de pele verde em frente a ele recuasse lentamente. Naquela época, uma armadilha escondida explodiu de trás do mago bárbaro de pele verde, transformando-se em uma gaiola de sombras que prendiam o bárbaro dentro. Leilin correu para frente, seus passos rápidos contendo a elegância de uma dançarina. Sua espada cortou o pescoço do bárbaro de pele verde. Sangue verde jorrou como uma cabeça voou pelo céu. Ah! O mago humano soltou um grito surpreendente e se distanciou de Kessa, transformando-se em um raio de luz que riscou a distância. A gaiola de antes tinha imediatamente feito uma abertura para ele quando ele se aproximou. Você precisa da minha permissão para sair, assim como o mago ia sair correndo da jaula. Uma palmeira preta bloqueava seu caminho. Robin foi até lá com um sorriso. Leilin e Kessa seguiram atrás dele e bloquearam sua retirada. Ao ver esse cenário, o mago sorriu ironicamente e ergueu ambas as mãos em um ato de rendição. E agora? O mago rendido imediatamente caiu no chão e desmaiou. Robin olhou ansiosamente para Kessa. Mesmo que o oponente tenha sido muito cooperativo, é extremamente problemático vasculhar as 3 memórias de magos. Kessa abriu os 2 olhos, o rosto revelando uma expressão exausta.